O mistério é algo que sempre andou lado a lado com a humanidade. E isso sempre proporcionou boas histórias para serem contadas, principalmente sobre pessoas, já que existem inúmeras que possuem vidas cercadas de mistério. Então, com isso em mente, eu resolvi trazer o iceberg das pessoas mais misteriosas para falar um pouco sobre esse assunto e mostrar o porquê dessas pessoas estarem envoltas em mistérios. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Grigory Efimovich Novikin, ou apenas conhecido como Rasputin, foi um autoproclamado monge e místico russo que ficou muito conhecido no fim do período imperial russo. Sua fama começou a nascer quando ele ainda era um jovem adulto e, segundo o próprio, dizia-se ser possuidor de poderes hipnóticos e de poderes de cura. Essa fama foi crescendo com o passar dos anos, até que em 1905 ele foi chamado pelo czar Nicolau II e sua esposa para ser o curandeiro particular do filho do casal, Alexei Romanov, que possuía hemofilia, uma doença que afeta a coagulação do sangue. Devido à relativa melhora que o filho do czar estava apresentando, Rasputin conseguiu tamanha confiança da família real que começou a se envolver em questões importantes do país, como na igreja e no Estado, devido à grande influência que possuía. E um detalhe importante, e de certo modo controverso, sobre o Rasputin, é que ele possuía um estilo de vida bastante imoral para quem se autoproclamava um monge. Basicamente, ele dormia com várias mulheres, alegando que poderia curá-las de seus pecados após passarem uma noite com ele. O cara simplesmente tinha a lábia perfeita. Edward Alexander Crowley, ou simplesmente Aleister Crowley, foi um famoso ocultista britânico que ficou conhecido como a pessoa mais perversa do mundo durante o século passado. Durante o começo da vida adulta, Crowley cursou filosofia na Universidade de Cambridge e foi durante esse período que começou suas pesquisas sobre esoterismo e ocultismo. Ele também chegou a participar de uma organização chamada Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, uma sociedade secreta surgida na Inglaterra que reunia várias vertentes do esoterismo, mas não ficou por muito tempo lá, já que ele começou a se desentender com alguns colegas da ordem. Crowley também foi o criador da religião denominada de Telema. Durante a sua lua de mel no Egito, Crowley teria entrado em contato com um espírito chamado Aiwass, que teria ditado para ele o Livro da Lei, uma suposta escritura sagrada e grimório contendo a lei e as liturgias mágicas do novo Aeon. Esse espírito seria um emissário de um deus egípcio chamado Hu-Par-Krat, que cuida dos segredos místicos e do silêncio. O Livro da Lei deu início a Telema, a religião fundada por Crowley, que defendia que o mundo passou por diversos Aeon ou fases espirituais. Segundo a Telema, o primeiro Aeon foi comandado por uma mulher, o segundo por um homem e o terceiro e atual por um deus criança, que seria o Hu-Par-Krat. E para entrar em contato com o mundo espiritual, Crowley teria praticado magia negra, orgias e ficou viciado em cocaína e heroína. Porém, ele nunca fez sacrifícios humanos, apesar de ter ficado com essa fama. O Assassino do Zodíaco foi um serial killer ativo na Califórnia no final da década de 60. Ele é conhecido por uma série de assassinatos e por enviar cartas e criptogramas enigmáticos para jornais locais, onde provocava as autoridades locais e se gabava dos crimes cometidos. Mas a sua identidade nunca foi confirmada oficialmente, tornando o caso como um dos mais intrigantes da história criminal. Ele foi associado oficialmente a 5 assassinatos na Baía de São Francisco entre 1968 e 1969, mas afirmou ter matado 37 pessoas em suas cartas. Seus crimes eram cometidos de formas variadas, incluindo tiroteios e esfaqueamentos, o que dificultou a criação de um perfil claro. Em um dos criptogramas
mais famosos, conhecido como Z340, permaneceu indecifrado por 51 anos, até ser solucionado em 2020 por um grupo de especialistas. Apesar disso, ele não revelou a identidade do assassino. Porém, existem alguns suspeitos que poderiam ser esse assassino. Um deles seria Arthur Leigh Allen, um ex-professor de ensino fundamental e criminoso sexual condenado que morreu em 1992. Já o outro suspeito seria Gary Francis Post, mas a polícia teria descartado esse cara porque as provas contra ele teriam sido entregues por um grupo de investigadores independentes e se baseavam em provas circunstanciais. D.B. Cooper, como ficou conhecido, foi um homem que realizou um dos mais famosos sequestros de avião dos Estados Unidos. No dia 24 de novembro de 1971, um homem identificado como Dan Cooper comprou uma passagem de avião que sairia de Portland, Oregon, com destino para Seattle, em Washington. Durante a viagem, Cooper comunicou a uma comissária de bordo que dentro de sua maleta havia uma bomba pronta para ser detonada. E para que isso não acontecesse, ele exigiu que lhe fosse entregue uma quantia de $200 mil e 4 paraquedas. Após o avião pousar em Seattle, Cooper recebeu o dinheiro e os paraquedas que pediu e liberou os passageiros. E depois ordenou que o avião levantasse voo com destino para o México. Porém, em algum ponto desse trajeto, Cooper pulou do avião com dinheiro e nunca mais foi visto. Algumas investigações foram feitas para tentar descobrir se ele estava vivo e quem era realmente, mas sem nenhum sucesso. Algumas pessoas acham que Cooper não teria sobrevivido ao salto, já que, além de não ser um paraquedista profissional, as condições em que ele fez o salto não eram das melhores, pois era noite e o lugar em que ele fez o salto era uma área arborizada. E essa teoria recebeu mais força ainda em 1980, quando um menino encontrou um pacote com várias cédulas de $20 que continham números de série correspondente aos números do dinheiro do resgate. E o apelido DB foi criado pela imprensa. Os repórteres teriam entrevistado o suspeito com essas iniciais, mas depois foi constatado que ele não era o sequestrador. Porém, o nome pegou e ficou conhecido assim mesmo. Satoshi Nakamoto é o pseudônimo utilizado pela pessoa ou grupo de pessoas que criaram o Bitcoin. Embora a criptomoeda seja mundialmente conhecida, existem poucas ou quase nenhuma informação sobre a identidade do seu criador. Esse pseudônimo foi usado para publicar um documento de apresentação do Bitcoin e para iniciar o desenvolvimento do protocolo da criptomoeda. O motivo pelo qual Nakamoto teria escondido sua verdadeira identidade seria uma decisão do próprio, que visava proteger sua identidade real e evitar possíveis repercussões legais ou pressões governamentais que sua criação viria lhe trazer. Outro motivo do anonimato teria sido para permitir que a comunidade e os usuários do Bitcoin assumissem a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela direção que a moeda tomaria no futuro. Ou seja, basicamente ele só queria deixar o dele de fora da reta caso algo desse errado. Porém, no ano de 2012, Nakamoto afirmou ser um homem de 37 anos que mora no Japão. Ele teria revelado isso no site P2P Foundation, mas existem especulações de que essa revelação seja improvável, devido ao seu perfeito inglês e também que o Bitcoin não teria sido documentado ou rotulado no Japão. Entretanto, existem várias especulações sobre quem seria Nakamoto, sendo Nick Szabo, um entusiasta da moeda descentralizada, Dorian Nakamoto, um engenheiro de computação que trabalhou para empresas de tecnologia e serviços de informação financeira, e Ralph Finney, um dos pioneiros da criptomoeda pré-Bitcoin, que seriam algumas das pessoas que poderiam ser Satoshi Nakamoto. E recentemente saiu um documentário chamado Money Electric, que aponta Peter Todd como o verdadeiro criador do Bitcoin, mas o mesmo nega que tenha criado a criptomoeda. Sendo uma pessoa só ou não, o que eu sei é que esse cara tá podre de rico e aproveitando a vida no anonimato, já que se especula que sua fortuna seja de 1 milhão de bitcoins, que convertendo para a nossa moeda, o real, daria o valor de mais ou menos 600 bilhões de reais. Pouca coisa.
Chip Chan é uma mulher sul-coreana que ficou conhecida na internet por alegar ter uma arma de controle mental implantada no seu pé. Durante o ano de 2008, ela teria começado a fazer transmissões de sua vida na internet. Isso teria acontecido porque, segundo a mesma, ela estaria sendo perseguida por um policial corrupto, apelidado de P, que queria o seu dinheiro. Em algum momento, esse policial teria conseguido implementar um chip no pé de Chip Chan, com o intuito de monitorá-la e controlá-la, como uma forma de limitar sua liberdade. E como não podia faltar, surgiram várias teorias conspiratórias sobre esse caso. Alguns realmente acreditavam que ela era vítima de um controle governamental, enquanto outros achavam que tudo aquilo não passava de uma performance artística durante as transmissões, ou que ela possuía algum tipo de doença mental. Foram feitas algumas tentativas de contato, porém Chip Chan nunca forneceu informações conclusivas sobre sua situação, mantendo a dúvida sobre a autenticidade de suas alegações. O Homem do Machado foi um serial killer americano que cometeu diversos assassinatos entre 1918 e 1919, na cidade de New Orleans. Ele agia da seguinte maneira: durante a noite, costumava arrombar as portas ou janelas das residências escolhidas com ferramentas que eram encontradas no local. Depois disso, atacava suas vítimas com um machado ou uma navalha pertencentes às próprias vítimas. Apesar disso, ele nunca roubava bens ou dinheiros do local. Grande parte de suas vítimas eram imigrantes italianos, o que leva a crer que seus crimes eram etnicamente motivados. Isso levou a imprensa local a associar o assassino a máfias ítalo-americanas, mesmo sem possuir qualquer evidência para isso. Porém, existe uma teoria de que o Homem do Machado teria cometido esses assassinatos para promover o estilo de música do jazz, já que uma carta supostamente escrita por ele foi publicada nos jornais locais, alegando que os assassinatos não iriam acontecer nos locais onde estivesse tocando jazz. Nessa carta, o Homem do Machado se referia a si mesmo como um espírito do inferno, e no trecho em que ele alegava que pouparia os locais que estivessem tocando jazz, estava escrito o seguinte: na noite de terça-feira, eu vou passar pela cidade de New Orleans. Em minha infinita misericórdia, eu pouparei todos aqueles em cujas casas uma banda de jazz estiver tocando. Se todos tocarem jazz, então muito bem para vocês. Terei uma noite de jazz como o anjo da morte, mas com um enorme apetite por sangue humano. Algumas especulações apontam que ele seria algum trabalhador braçal, dada a facilidade com que manejava ferramentas pesadas. Mas devido à falta de provas concretas, nada foi resolvido desse caso. As Crianças Verdes de Woolpit trata-se de uma lenda medieval inglesa do século XII. Segundo a lenda, duas crianças que estavam sozinhas apareceram na pequena vila de Woolpit, mas o que mais intrigou os moradores foi o tom de pele das crianças. Elas eram inteiramente verdes. Além disso, também não falavam inglês e sim uma outra língua, que era estranha para os moradores da vila. Mas, apesar disso, os moradores não poderiam deixar as duas crianças sozinhas. Então, um casal chamado de Kaune e Richard acolheram-nas até que seus pais aparecessem para buscá-las. Mas isso nunca aconteceu. Algum tempo se passou e as crianças começaram a se adaptar à vida na vila. No começo foi difícil. Elas não comiam nada que lhes era oferecido até experimentarem feijão. Depois disso, a saúde dos dois melhorou e a cor verde foi desaparecendo. Infelizmente, o menino acabou adoecendo e veio a falecer. A menina, que era chamada de Agnes, sobreviveu e aprendeu a falar inglês. Ela teria contado aos moradores que eles dois teriam vindo de um lugar misterioso, cheio de cavernas e passagens subterrâneas, onde as pessoas daquele lugar tinham hábitos e alimentação diferentes do povo da superfície, além de falar uma língua diferente também. Uma explicação para essa lenda foi feita por Paul Harris. Segundo ele, as crianças poderiam ter se escondido nas florestas da região, desenvolvendo anemia por falta de alimentação adequada.
o que seria o causador do tom de pele verde nelas. E além da privação alimentar, eventos traumáticos poderiam ter prejudicado a memória e a capacidade de raciocínio das crianças, explicando a versão cheia de fantasia contada por Agnes. Eventos traumáticos esses que poderiam ter acontecido devido a uma fuga das crianças do exército britânico, já que na época o rei Henrique II estava fazendo uma perseguição contra os flamengos, e nesse contexto, o local subterrâneo do qual ela dizia morar poderia ser o vilarejo de Fornham St. Martin, que foi destruído pelo exército britânico. O Conde de Saint-Germain foi uma das figuras mais enigmáticas da humanidade, tendo uma história de vida envolta em lendas e mistérios, com características sobrenaturais. Ele era tido como um ser humano extraordinário, possuindo conhecimentos profundos sobre o ocultismo, misticismo e alquimia, além de ser considerado um excelente músico e compositor, e um hábil lapidador de diamantes. Era dito também que ele era um homem de comportamento refinado e que possuía uma imensa fortuna de origem desconhecida. Entretanto, pouco se sabe sobre sua origem, pois ele sempre tomou muito cuidado para que tanto sua identidade quanto a de sua família jamais fossem reveladas. Mas existem algumas hipóteses de qual seria a linhagem que ele pertencia, sendo uma dessas hipóteses de que Saint-Germain seria filho de Francis Rákóczi II, príncipe da Transilvânia. Já em outra hipótese, é dito que ele seria um filho bastardo da viúva de Carlos II, chamada de Mary Anne de Neuburg, com um nobre conhecido como Conde Adaneiro. Também é dito que Saint-Germain era possuidor da Pedra Filosofal, um artefato mítico que tem a capacidade de transformar qualquer metal em ouro, e também possuía o Elixir da Juventude, que o fazia ser alguém imortal. Porém, apesar de sua suposta imortalidade, é dito que o conde veio a falecer, mas assim como a sua vida foi envolta em mistérios, a sua morte também foi, já que ele teria sido enterrado em um suposto túmulo na igreja de São Nicolau na Alemanha, porém o suposto túmulo nunca havia sido encontrado. Este tópico refere-se aos envolvidos no roubo do Museu Isabel Stewart Gardner. Durante a madrugada do dia 18 de março do ano de 1990, dois homens vestidos de policiais chegaram ao museu alegando estarem respondendo a um chamado de perturbação local. Como os seguranças do museu não suspeitavam de nada, eles deixaram os dois homens passar. Então, quando estavam lá dentro, eles conseguiram render os seguranças do museu e começaram com a pilhagem. O roubo teria durado mais de uma hora e os itens roubados foram 13 obras de artes avaliadas em 600 milhões de dólares. Entre elas estavam o Concerto, do pintor Vermeer, A Tempestade no Mar da Galileia, do pintor Rembrandt, e Paisagem com Obelisco, do pintor Gouvart Flink. Além disso, os ladrões cortaram algumas das pinturas de suas molduras, o que ocasionou em danos adicionais. Até hoje, não se sabe qual a real identidade dos ladrões. Porém, a principal teoria existente é que eles seriam membros de algum grupo criminoso, já que alguns anos antes desse incidente, o FBI descobriu uma conspiração de alguns mafiosos de Boston que pretendiam roubar o museu, mas nada foi confirmado e o caso está sem solução até os dias de hoje. Este próximo tópico refere-se ao Índio do Buraco ou Índio Tanaru, o último sobrevivente de uma etnia indígena desconhecida, que foi massacrada durante as décadas de 80 e 90, no sul de Rondônia. É dito que esse índio evitava qualquer contato com qualquer pessoa que fosse ao seu encontro. Existem registros da FUNAI acerca de sua existência que datam de 1996, porém foi apenas um ano depois que alguns agentes da fundação conseguiram ter um contato visual com ele. A sua alcunha veio a partir dos buracos que eram encontrados nas cabanas de palha feitas pelo indígena. Foram feitas inúmeras tentativas de comunicação entre funcionários da FUNAI e o Tanaru, porém todas foram mal sucedidas, já que, como dito anteriormente, ele evitava qualquer tentativa de contato, seja fugindo ou reagindo agressivamente quando se sentia acuado, vindo inclusive a disparar flechas contra os
funcionários da fundação. Porém, no ano de 2022, o índio do buraco foi encontrado morto em uma de suas cabanas pela equipe de monitoramento da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, não havendo nenhum vestígio de pessoas no local ou sinais de violência, o que significa que provavelmente ele faleceu pacificamente. Grave Robbing for Morons é uma lenda urbana e fenômeno da internet que envolve uma fita VHS misteriosa dos anos 80 ou 90. A gravação, que ganhou notoriedade em fóruns e plataformas como YouTube e Reddit, apresenta um cara falando diretamente para a câmera sobre como roubar túmulos. Na gravação, ele explica em detalhes como localizar sepulturas, desenterrá-las e extrair ossos ou outros restos mortais. Além disso, ele descreve o valor que os ossos humanos poderiam ter no mercado negro ou para coleções privadas, embora muitas de suas afirmações sejam questionáveis ou até absurdas. A gravação se tornou especialmente famosa por uma frase em que ele menciona casualmente algo como: se você encontrar alguém enterrado há mais de 5 anos, os ossos provavelmente ainda estarão bons. O cara que aparece na gravação nunca teve sua verdadeira identidade revelada. Entretanto, várias teorias surgiram sobre a veracidade do vídeo, indo desde ser apenas uma brincadeira que ele teria feito para assustar os amigos, até especulações de que ele seria realmente um criminoso que roubava túmulos para comercializar os ossos no mercado negro ou utilizar em rituais ocultos. Gloria Ramirez é uma mulher que ficou conhecida como a mulher mais tóxica do mundo. Em fevereiro de 1994, Gloria tinha dado entrada no pronto-socorro do Hospital Riverside General, na Califórnia. Ela foi levada rapidamente para o centro de emergência devido aos efeitos severos da fase terminal de um câncer de colo de útero que possuía, sendo esses efeitos picos de taquicardia, problemas respiratórios e uma queda vertiginosa na pressão sanguínea. Após fazerem os procedimentos necessários para tentar manter a mulher consciente, os médicos e enfermeiros começaram a sentir um fedor que estava se espalhando pelo local. Depois de alguns instantes, perceberam que esse fedor estava vindo do corpo de Gloria. Uma das enfermeiras que estava lá começou a se queixar que seu rosto estava pinicando e ardendo, e logo em seguida ela desmaiou ao lado da maca onde estava a paciente. A médica Julie Gorchinsky sentiu náuseas e uma sensação de tontura. Porém, diferente da enfermeira, Julie conseguiu deixar a sala, mas acabou desmaiando no meio do corredor do hospital. Todos foram ordenados a evacuar os pacientes e outros enfermos para o estacionamento do hospital, e apenas uma equipe mínima para operar os aparelhos e manter os requisitos funcionais básicos em andamento permaneceu na unidade. Dos 37 funcionários que entraram em contato com o corpo da mulher, 23 foram internados com febre excessiva, vômito constante e confusão mental. Outros 5 deram entrada apresentando um quadro quase que instantâneo de apneia, hepatite, pancreatite e até necrose vascular. A mulher simplesmente virou uma bomba atômica em pessoa. Entretanto, após vários minutos de reanimações e desfibrilações, Gloria Ramirez veio a óbito por conta de uma falência renal. A teoria mais aceita sobre o porquê do seu corpo ter se tornado algo tóxico foi que ela teria tomado sulfóxido de dimetilo como remédio caseiro para aliviar as dores que eram causadas em decorrência do câncer. A mistura desse solvente com o choque dos desfibriladores teria criado um gás altamente danoso que teria pairado ao redor do corpo e contaminando quem estivesse ao seu redor. Este tópico refere-se ao famoso caso de desaparecimento de Elisa Lam. Elisa era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, durante uma viagem aos Estados Unidos. Um vídeo de Elisa, gravado no elevador antes dela desaparecer, viralizou quando foi postado pela polícia de Los Angeles durante a investigação. No vídeo, é visto que Elisa apresentava um comportamento estranho, em que ela ficava entrando e saindo do elevador e, em alguns momentos,
Era vista falando com alguém que aparentemente estava do lado de fora e que não estava sendo capturado pela câmera do elevador, e depois disso, Elisa teria desaparecido. Após algum tempo, o corpo de Elisa foi encontrado dentro da caixa d'água na cobertura do hotel 19 dias após a denúncia de seu desaparecimento. Houveram muitas explicações do que realmente teria acontecido, indo desde envolvimento de algo paranormal até o transtorno bipolar que Elisa sofria. Também foi dito que o vídeo teria sido alterado antes da sua divulgação. Sidney Gottlieb foi um químico norte-americano que ficou conhecido pelo seu envolvimento com a CIA no projeto MKUltra. Gottlieb também ficou conhecido por ter desenvolvido meios de administrar LSD e outras drogas em pessoas sem o conhecimento destas e por autorizar e desenvolver o financiamento de pesquisas psiquiátricas com o objetivo de, segundo suas palavras, criar técnicas que podem romper a psique humana ao ponto de fazer com que o indivíduo admita que fez qualquer coisa, seja o que for. Edward Kelly foi um alquimista e ocultista inglês que era conhecido principalmente por sua associação com o matemático e também ocultista John Dee. Os dois realizavam experimentos místicos e esotéricos com o intuito de se comunicarem com anjos e obter conhecimentos ocultos. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da vida de Edward, porém era dito que ele sempre era cercado de rumores que envolviam falsificação e práticas místicas questionáveis. Antes de fazer a parceria com John Dee, ele também afirmava possuir um manuscrito alquímico secreto e um pó mágico que poderia transformar metais em ouro. A parceria entre Kelly e Dee teria acontecido por volta do ano de 1582. Juntos, eles realizaram uma série de sessões de evidência onde Kelly, usando um espelho, afirmava receber mensagens angelicais. Mensagens essas que foram registradas por Dee e resultaram na criação de um sistema esotérico conhecido como Enochiano, uma linguagem supostamente usada por anjos. Além das práticas espirituais, Kelly estava profundamente envolvido em alquimia. Ele alegava ser capaz de criar ouro a partir de metais comuns e chegou a atrair o interesse de patronos ricos, incluindo o Sacro Imperador Romano Rodolfo II. Porém, devido à sua incapacidade de provar essas alegações, Kelly sucumbiu ao Imperador Romano e foi preso na Boêmia, onde ficou encarcerado até a sua morte. Li Qingyuan é o nome do suposto homem mais velho da história. Ele era um mestre taoísta chinês, herbalista e praticante de Qin Kung, e, segundo o próprio, afirmava ter uma longevidade muito alta, já que supostamente ele viveu até os 256 anos de idade. Segundo suas próprias palavras, o segredo de sua longevidade era manter o coração calmo, sentar como uma tartaruga, andar vigorosamente como um pombo e andar como um cão. É papo de velho gaga. Entretanto, um autor chamado Peter Kelder registrou no seu livro Antigos Segredos da Juventude a história de Li Qing contada por um de seus discípulos, Da Liu. Segundo ele, seu mestre lhe contou que por volta dos seus 130 anos de idade teria encontrado nas montanhas um eremita de idade ainda maior, e esse eremita teria lhe ensinado o Pakua, um estilo de arte marcial e um conjunto de práticas de Qin Kung, que incluíam treinamentos de respiração, movimentos coordenados com sons e recomendações sobre a alimentação e o uso de ervas medicinais. E, segundo Da Liu, seu mestre lhe dizia o seguinte: a minha longevidade é devida ao fato que realizei estes exercícios a cada dia, regularmente, corretamente e com sinceridade por 120 anos. Bela Kiss é o nome de um serial killer húngaro que matou pelo menos 24 mulheres jovens e tentou conservá-las em barris de metal que tinha na sua propriedade. Kiss era conhecido como um homem educado, reservado e com boa reputação entre os vizinhos. Ele morava sozinho e era frequentemente visto na companhia de mulheres, principalmente viúvas e solteiras, com quem mantinha correspondência. No ano de 1916, a polícia foi chamada
chamada para investigar tambores metálicos que ele havia armazenado em sua propriedade. Kiss sempre falava que os enchia com gasolina, como uma forma de se preparar para a guerra, mas durante essa investigação feita pela polícia, foram descobertos 24 corpos de mulheres conservados em álcool nos tambores. Ele atraía suas vítimas com anúncios de namoro e as convencia a lhe transferir seus bens ou dinheiro. Depois, as estrangulava e preservava os corpos em álcool dentro dos tambores. Quando seus crimes foram descobertos, Kiss já tinha fugido para bem longe e acredita-se que ele desertou do exército ou usou a guerra como uma oportunidade para desaparecer. Apesar de vários relatos de avistamentos ao longo dos anos, incluindo rumores de que ele teria se tornado um soldado ou até mesmo fugido para a América do Sul, ele nunca foi capturado e o seu paradeiro continua um mistério até hoje. Dread Pirate Roberts é o pseudônimo pelo qual Ross William Ulbricht ficou conhecido na internet. Ele era um operador de mercado de Darknet americano e ficou conhecido por ter criado e administrado o site Silk Road entre os anos de 2011 e 2013. Esse site era um mercado online onde se realizava transações de maneira anônima, funcionando na rede Tor, e utilizava Bitcoin como forma de pagamento. Seus produtos variavam entre drogas, armas e outros itens ilegais, fazendo com que se tornasse um dos maiores mercados negros digitais do mundo. Em 2013, Ross foi preso pelo FBI e acusado de ser o criador do site. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro, invasão de computadores, conspiração para traficar documentos de identidade fraudulentos e conspiração para traficar narcóticos por meio da internet em fevereiro de 2015. Atualmente, ele está cumprindo 2 sentenças de prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional. Alexander Solonik foi um famoso assassino de aluguel russo ativo durante a década de 90. Ele se tornou uma figura notória no submundo do crime devido à sua habilidade em escapar da polícia, seu envolvimento com grandes organizações criminosas e a precisão com que realizava os seus assassinatos. Quando completou 18 anos, Solonik ingressou no Exército Vermelho, onde serviu nas Forças Especiais. Lá, ele aprimorou suas habilidades de combate corpo a corpo, manuseio de armas e furtividade, que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua carreira no crime. Após o serviço militar, Solonik tentou trabalhar como policial, mas foi demitido devido a comportamentos inadequados. Entretanto, a sua experiência na polícia lhe rendeu um entendimento aprofundado sobre as táticas de investigação, o qual ele usou para escapar todas as vezes em que era preso. Depois de abandonar a vida militar e policial, Solonik começou sua carreira criminosa com pequenos furtos, mas, um tempo depois, começou a cometer crimes ainda mais violentos, tendo iniciado suas atividades como assassino de aluguel em sua cidade natal, eliminando alvos para gangues locais. Após o colapso da União Soviética, Solonik foi contratado por diversas organizações criminosas, especialmente as de Moscou, para eliminar rivais e figuras influentes no submundo, sendo seu feito mais notório o assassinato de Viktor Nikiforov, um chefe mafioso de Moscou que foi assassinado em plena luz do dia por Solonik. Seu leque de habilidades incluíam ambidestria, uma grande inteligência estratégica e uma capacidade de fuga fora do normal, onde pode ser citada como exemplo uma fuga que ele fez de uma prisão de segurança máxima em Moscou, em que o mesmo escalou um muro e desapareceu durante a noite. Porém, em fevereiro de 1997, o corpo de Solonik foi encontrado estrangulado em uma vila nos arredores de Atenas. Havia sinais de que ele foi morto com um fio de piano, sendo essa uma execução típica da máfia. Provavelmente algum chefe de máfia queria uma vingança contra Solonik e resolveu dar cabo dele. Adam Rainer foi a única pessoa na história que ficou conhecida por ter sido comprovadamente um anão e posteriormente o gigante. No ano de 1920, quando possuía 21 anos de idade, Rainer media 1,49 m de altura. Porém, anos depois, ele teve acromegalia e, consequentemente, lhe ocorreu um surto de crescimento, até que em 1930, Rainer havia alcançado os 2,18 m de altura. Mas
anos, devido ao seu crescimento excessivo, ele teve deformações na coluna vertebral e por isso passou o resto de sua vida na cama. Este tópico refere-se a um suposto autor e filósofo russo que teria escrito um dos livros que mais revolucionou, inspirou e dividiu opiniões no mundo. E há boatos de que o Charles Darwin teria citado esse autor em um de seus livros. O conteúdo desse suposto livro teria verdades sobre diversas religiões e governos mundo afora que não poderiam ser reveladas ao público. E por conta disso, as autoridades soviéticas teriam apagado qualquer registro público desse livro, sendo a única maneira de conseguir uma cópia dele no mercado negro russo, e ainda assim muito difícil de se conseguir. Eu não consegui achar muitas informações sobre esse tópico, até porque, como já dito, é algo muito escasso, mas pelo pouco que eu pesquisei, ao que parece é só uma fic de internet. Então creio que é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele deu muito trabalho para fazer, então peço encarecidamente que deixe o like, isso ajudará bastante. Até o próximo vídeo.